Olá, meus amigos, sejam bem-vindos. E a ordem do dia é: não se para de passar pano para o atual governo, independentemente do que ele fale. E a mídia é muito interessante, porque ela faz o seguinte: quando o atual governo, ou no caso o presidente Lula, dá uma declaração muito ruim, muito feia, vamos colocar assim, ela vai arrumar um jeito de, nos próximos 3, 4 dias, arrumar histórias e tentar inverter a polaridade da questão. Eu, sinceramente, não gosto de ficar aqui jogando jogos políticos. Eu já comentei num vídeo anterior meu sobre essa questão da declaração que o presidente Lula deu, na qual eu acho que foi de muito mau gosto e pega muito mal para o nosso país. Mas o meu foco aqui, nesse vídeo de hoje, é essa questão dos jornalistas que deixaram de ser jornalistas e viraram ativistas, que é o caso dessa jornalista aqui em tela. Miriam Leitão: o constrangimento ao qual o embaixador brasileiro foi submetido em Israel é inaceitável. A cena foi montada pelo chanceler Israel Katz para humilhar Frederico Meyer após declaração de Lula. Mas o que você esperava que fosse acontecer? A gente não vive, a gente não pode achar que vive numa época onde a gente pode falar o que quiser e não há consequências. Isso, o nome disso chama-se ser chamado a responsabilidade. Você faz parte do governo, o embaixador é uma extensão diplomática do governo em outro país. Ele é uma extensão do território, né? Então é óbvio que uma declaração como essa vai causar uma repercussão enorme e vai fazer com que o embaixador seja repreendido, porque ele é o representante do governo do país naquele território, no caso Israel. E é impressionante como, no caso essa jornalista aqui, ela tenta passar um pano assim de todas as formas. Tem até aqui um vídeo que está circulando no Twitter, um monte de gente está comentando sobre ela tentando, né, fazer com que, não, olha, mas as palavras dele querem dizer isso e querem dizer aquilo, mas tem que falar já prestando atenção nas próximas repercussões, defendendo essa declaração que foi dada, né, da qual, como eu falei anteriormente, eu já comentei em outro vídeo, mas e é uma declaração que está todo mundo já sabendo, né, já está bem espalhada aí no mundo. Quando eu digo que esses jornalistas viraram ativistas, é que, na minha opinião, na cabeça deles, o conceito de verdade deixou de existir. O que existe, na verdade, vamos dizer assim, é um conceito marxista onde não há verdade senão o poder. Porque tudo que eles querem é o poder. Essa é a máxima. Não importa o que você vai falar, não importa o que você vai fazer, mesmo que você, em tese, bata ali na pessoa que deu a declaração, só para não ficar feio e tudo mais, em algum momento você vai arrumar um jeito de contornar isso. Ou, não, mas não foi bem assim, não, porque ele quis dizer, quer dizer. Então a gente tem que fazer uma ginástica mental para interpretar o que foi falado e não levar o que foi falado, né, da forma que foi falado. Isso é um absurdo que a gente vive hoje em dia, mas o interessante é que a internet, o Twitter, principalmente agora depois que ele foi comprado pelo Elon Musk, ele permite essas narrativas a serem desmontadas, porque as pessoas começam a compartilhar, começam a trocar mensagens, começam a trocar informações e as narrativas começam a bater de frente umas com as outras, e aí nesse atrito que se faz é que se chega mais próximo da verdade, vamos botar assim. E é muito importante a liberdade de expressão por causa desse tipo de situação. Porque é assim que a gente consegue ver as mentiras que a mídia fala e faz. Por exemplo, é muito interessante de ver esse fenômeno da esquerda progressista, porque a esquerda progressista, ela defende a Palestina, defende a faixa de Gaza. E tá tudo bem, novamente eu vou falar aqui. Não vou entrar em questão do mérito da guerra, de como está sendo feito. Eu certamente tenho críticas a algumas formas em que Israel conduz essa guerra, com certeza, mas eu não quero entrar nesse mérito aqui. O que eu quero entrar nesse mérito é a questão
ideológica, no seguinte sentido: a extrema esquerda, ou a esquerda progressista atual, ela foi dominada por determinados ativistas e por ideologias de gênero e assim sucessivamente, que, quando colocadas em prática, elas começam a se debater. Tipo, Israel foi atacado pelo Hamas, que é o governo da faixa de Gaza, ok, tudo bem. Então esse pessoal defende o quê? A Palestina defende que Gaza tem o direito tem que os Hamas, né, tem o direito de invadir Israel enfim, toda essa narrativa que a gente conhece. Ao mesmo tempo, Israel é um Estado democrático, o único Estado democrático do Oriente Médio, ao qual é totalmente progressista. Isso aqui, eu vou colocar aqui na tela para vocês. Isso aqui são todas as paradas LGBTQ que tem em Tel Aviv. Tel Aviv é a capital de Israel. Quer dizer, olha só, é um dos países mais progressistas que tem, mais livres. Israel é muito livre. A praia aqui cheia de bandeira LGBTQ. Mas mesmo assim, você vê em alguns protestos algumas bandeiras falando assim: Queers for Israel, for Palestine, desculpa. Queers for Palestine. Quer dizer, gays pela Palestina. Tá, mas se você for como uma pessoa membro da comunidade LGBTQ na Palestina, você não vai sobreviver, literalmente. Porque eles não são a favor da sua orientação sexual ali. Mas Israel é bem aberto à sua orientação sexual. Lá você pode ser o que você quiser. Inclusive, muitas pessoas que moram em Israel, nem judeus praticantes, né? São descendentes, talvez, etc. Mas praticantes não são. Tem muitos muçulmanos que moram em Israel. E assim sucessivamente. É um país que tem uma liberdade religiosa absoluta. Você pode ser o que você quiser, escolher ser quem você quiser e ter a orientação sexual que você quiser. É um país extremamente livre. Mas mesmo assim, você vê a extrema esquerda, ou a esquerda progressista, na verdade, fazendo manifestações pró-Palestina, cuja cultura e ideologia vão de encontro a esse pessoal, a essa comunidade que é, 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 tenta os defender. Ou seja, não fecha a conta, não fecha, não é verdade? Não fecha. Então, isso são rupturas nessa narrativa que a gente precisa olhar. E esses são os meus pontos em falar sobre esses assuntos. Não é necessariamente trazer aqui a história ou a declaração do presidente ou o que, no caso aqui, a Miriam então falou. Ela tem direito a ter a opinião dela, com certeza, mas é mostrar essa manobra que a mídia faz, essas mentiras que ela conta, essas narrativas de controle que são propagadas na cabeça das pessoas. Porque é o que eu sempre falo, que eu sempre vou falar. Não há nada mais perigoso na sociedade do que um cidadão livre e informado, consciente, ciente dos seus direitos e dos seus deveres também. Isso é muito importante. Não é só direitos, é direitos e deveres. Então, o que a mídia tenta fazer a todo tempo e a toda hora é controlar a narrativa. Nesse caso aqui, só não se, a grande mídia só não conseguiu defender o presidente de cara, porque muitos judeus estão em posições de poder, posições em cargos, em altos cargos, principalmente na mídia, em outras organizações, e nesse caso foi algo que feriu eles diretamente. Então eles, opa, peraí, agora eu não posso concordar com esse tipo de narrativa, não tem como, você está me atingindo pessoalmente aqui. Quando você dá uma declaração como essa, presidente, não tem como, eu não vou poder te defender. Mas mesmo assim, o que que acontece? A mídia bate de um lado, mas defende do outro. Tanto é que hoje mesmo a gente já tem
uma notícia, a ocupação de Israel nos territórios palestinos não pode ser aceita nem normalizada pela comunidade internacional, diz Brasil em Haia. Haia é um tribunal criminal internacional, tá? Uma corte internacional mais voltada para a parte de crimes internacionais. Tem outras também, obviamente, outras áreas, mas é a mais conhecida, a principal, talvez. Seja como for, pessoal, a gente tem que estar atento a isso. A gente viu que muitas partes, muitas pessoas e muitos jornalistas, né, tentaram fazer uma crítica, alguns fizeram uma crítica forte e correta, mas ao mesmo tempo outros vêm ali defendendo, e essa narrativa, aqueles que batem começam a ser silenciados e a narrativa vai mudando, em vez de ser um ataque direto, como a declaração do presidente foi, na verdade, começa a se falar mais, opa, peraí, mas a ocupação de Israel na Palestina é ruim, não pode ser aceita pela comunidade internacional, e assim sucessivamente. A narrativa começa a mudar para poder abafar o que foi falado. São esses jogos de semântica e esses jogos de, de narrativa é que a gente precisa ficar atento, e é o que eu sempre gosto de trazer à luz aqui. Porque foi o que eu falei agora há pouco, a mídia ela não para de mentir, tá? Seja como for, pessoal, eu gostaria muito de agradecer a presença de vocês. Se você ficou até o final, por favor, deixe o seu like, deixe o seu comentário, comenta, compartilha. É muito importante compartilhar para a gente poder alcançar o máximo de pessoas possíveis, porque é assim que a gente vai crescer. Com a sua ajuda, a gente não tem aqui, a gente é totalmente independente, e isso aqui é uma coisa orgânica que a gente faz, não tem script, não tem nada montado, a gente ligar a câmera e realmente falar o que a gente pensa, que é o que a gente precisa, né? Falar o que a gente pensa. Então, seja como for, um abraço e até a próxima.